Você já teve a sensação de que o dia acabou, você chega em casa super cansada, deita na cama, mas a sua cabeça simplesmente não desliga? E daí você fica pensando em tudo o que você ainda precisa fazer. E por que que toda essa tensão acaba aparecendo na região da mandíbula em algumas pessoas? No vídeo anterior, eu falei sobre o bruxismo, o que é o bruxismo, quais são os sintomas. Neste vídeo, eu quero te falar que existem diferentes causas que podem levar a essa condição. E hoje nós vamos falar sobre uma delas, sobre o estresse. Se esse tema já mexeu com você, então fica por aqui comigo, que eu vou te falar a respeito disso e como você pode fazer com os estímulos da reflexologia para tratar e melhorar essa condição. Oiê, eu sou a Rose e você está no canal Reflexologia para Todos. Hoje nós vamos falar sobre um dos vilões que podem causar essa condição do bruxismo, sobre o estresse. Mas eu não estou falando daquele estresse que a gente sente quando está nervoso, não. Eu estou falando daquele estresse que vai se acumulando aos poucos e que a gente quase não percebe. E daqui a pouco eu vou te explicar como que toda essa tensão vai se acumulando na mandíbula. Você vai entender e que pode te ajudar muito nesse tratamento, mas é uma parte do corpo que quase ninguém menciona. E ao ser estimulada, vai te ajudar muito nessa condição. Então, fica comigo até o final. Vamos imaginar o seu dia. Você levanta logo cedo, talvez entre 6 e 7 da manhã, e daí já começa a correria. Você corre para preparar o café para as crianças, você corre para dar aquela ajeitada básica na casa, para que ao sair para o trabalho, a tua casa fique mais ou menos ali organizada. Se você tem filhos em idade escolar, possivelmente você vai ter que acordá-los, ajudar para que eles tomem direitinho o café da manhã, ajudar a organizar a mochila, ajudar a separar as roupas. E tudo isso demanda tempo, esforço e atenção. E quando você sai para trabalhar, você está entrando na segunda etapa da correria, porque agora você está indo rumo ao seu trabalho. Possivelmente você vai pegar um trânsito. Talvez você vá de carro, ou de ônibus, ou de metrô, independente. Isso leva tempo e já vai gerando ali um estresse e um desgaste emocional. No trabalho, você vai cumprir horários, então você vai receber ordens, você vai cumprir os seus projetos ou o projeto do teu chefe. Você vai escutar em alguns momentos reclamações e ainda assim você segue ali tentando dar conta de tudo. Ufa, o dia acabou, é hora de voltar para casa. Então você faz todo aquele percurso, toda aquela correria, pega trânsito, cansaço, estresse novamente. E quando você chega em casa, o serviço não para. Você ainda tem que fazer comida, provavelmente tirar aquela roupa que ficou na máquina ou que já está no varal. Depois do jantar, você vai organizar a cozinha. Daí você organiza mais algumas coisinhas ali meio correndo, mas nesse momento você já está se sentindo extremamente cansada. Ah, mas detalhe, você esqueceu de responder as mensagens do WhatsApp. E pode ser que nesse meio tempo alguém da família precise da sua ajuda, do seu auxílio. Então, neste momento, você também se dispõe a fazer isso. E quando finalmente chega a hora tão sonhada, a hora de descansar, o corpo deita, mas a mente não desliga. E aí, você se identificou com essa rotina? O estresse nem sempre faz barulho, porque quando pensamos nessa palavra estresse, logo vem à mente uma condição assim de barulho, né, de gritaria, de alguém ali perdendo a paciência. Mas na maioria das vezes o estresse ele aparece no silêncio, ele aparece na correria, nas preocupações constantes, naquela sensação de que 24 horas não são o suficiente. E isso acontece com muitas mulheres. Essa é a rotina real de muitas mulheres que trabalham fora. E além das tarefas do dia, existe uma cobrança que quase ninguém percebe. A vontade de dar conta de tudo, a vontade de ser uma boa profissional, ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, cuidar da casa, da família. E quando alguma coisa fica para depois, você já percebeu o que acontece? A gente começa a se cobrar e pensa: poxa, eu poderia ter feito melhor. Eu precisava conseguir. Eu precisava dar conta. E aí, se identificou?
Isso acontece ou já aconteceu com você? Se você está se reconhecendo nessa conversa, eu quero que você saiba que isso não é para que você se sinta mais culpada. Muito pelo contrário, é para ajudar você a entender que muitas vezes o seu corpo está pedindo ajuda. Muitas vezes o seu corpo está dizendo: eu cheguei no meu limite. O que acontece é que a gente se acostuma tanto a viver nesse ritmo que fica difícil perceber quando nós chegamos no nosso limite. Quando estamos totalmente cansadas, quando nos falta energia, quando nós precisamos tirar um tempo só para nós, para o nosso descanso. Mas chega um momento que o próprio corpo, ele vai encontrar uma forma de falar. E quando isso acontece, ele fala através da dor. Você já parou para pensar no que toda essa carga causa dentro de você? Saiba que toda essa correria, todo esse cansaço que vai gerar o estresse vai ter um impacto direto no seu cérebro. Mas se tudo isso vai ter impacto no meu corpo, na minha saúde e diretamente no meu cérebro, por que que essa tensão acumulada vai aparecer justamente na minha mandíbula? É isso que eu quero te explicar agora. Quando nós vivemos sob pressão por muito tempo, o nosso cérebro, ele entende que nós estamos passando por momentos de risco, que nós estamos correndo perigo. Então, ele entra no estado de alerta e durante esse processo ele vai liberando substâncias no nosso corpo, como os hormônios cortisol, adrenalina, que são importantes para que a gente tenha algum tipo de reação diante de uma situação difícil, para que a gente tenha condições físicas e emocionais para fugir de um problema ou até mesmo lutar se for preciso. O problema é quando o corpo permanece por muito tempo nesse estado de alerta. Quando isso acontece, o corpo inteiro sente, os ombros ficam tensos, o pescoço fica enrijecido, a sua respiração muda, ela fica curta, fica ofegante, dá a impressão que você puxa o ar, mas que o ar realmente não oxigena os seus pulmões. Os músculos ficam enrijecidos e isso causa muita dor por causa dessa tensão. E essa mesma tensão que contrai os músculos do corpo podem também contrair a musculatura da mandíbula, causando tensão, o que vai levar à dor e essa sensação de ter que ficar apertando e rangendo os dentes. E durante o sono, mesmo que você esteja ali tentando descansar, o seu cérebro, ele continua trabalhando e ele continua processando tudo isso. Você pensa em tudo o que aconteceu durante o dia, você pensa em tudo o que você acredita que deveria ter feito, mas que não foi possível, que não deu conta. Então, você começa a apertar e ranger os dentes, mesmo sem perceber. É como se o corpo tentasse descarregar toda aquela tensão que está acumulada. É importante enfatizar que o estresse não é a única causa do bruxismo, tá? Existem outras condições que podem levar a esse mesmo quadro. No início desse vídeo, eu falei que eu iria mencionar uma parte do corpo que está totalmente ligada com essa condição do bruxismo, mas que quase não é mencionada. Pode parecer estranho para quem nunca ouviu falar em reflexologia podal, mas essa parte do corpo que pode tratar e melhorar muito essa sua condição de bruxismo são os nossos pés. Sim, os nossos pés, eles estão repletos de terminações nervosas chamados de plexos. E com a técnica da reflexologia, ao estimular esses pontos, você pode ter grande melhora nessa condição, porque não vai ser só um relaxamento, vai ser um tratamento para que você fique livre aí dessa tensão mandibular. Nesses pontinhos nos pés, muitas dessas regiões estão ligadas ao sistema nervoso e ao relaxamento. E quando esses pontos são estimulados da forma correta, é possível sentir um relaxamento profundo. E é claro que isso vai trazer uma sensação de bem-estar. Durante esse processo de relaxamento, ao estimular esses pontos, a reflexologia vai fazer com que toda essa tensão na sua mandíbula seja liberada. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você tirou um tempinho para relaxar, para respirar e cuidar de você? E eu não estou aqui falando simplesmente de dormir, não. Eu estou falando de desacelerar, respirar, fazer algo por você. Porque cuidar de você não é um ato de egoísmo, é uma necessidade. Porque se você está bem, você consegue cuidar melhor das pessoas que você ama. Antes de terminar, eu quero deixar uma mensagem para você que faz muito sentido para mim.
e para o trabalho que eu desenvolvo. O corpo fala e muitas vezes ele fala através da dor. E quando nós aprendemos a ouvir esses sinais, a gente aprende a cuidar da causa e não apenas dos sintomas. Eu vou deixar um vídeo para que você aprenda onde estão localizados os pontinhos nos pés, como devem ser feitos esses estímulos para que você trate e cuide aí dessa condição da mandíbula e se livre de toda essa tensão. Nesses pontos, eu vou incluir um protocolo que vai ajudar também a desacelerar a sua mente, para que você alivie esse estresse e para que você tenha excelentes resultados. E se esse conteúdo fez sentido para você, se você gosta desse tipo de tema, curte o vídeo, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse assunto é relevante, então ele vai te entregar novos vídeos toda vez que eu postar por aqui. E você também pode compartilhar esse conteúdo com pessoas que também estejam precisando desse auxílio. Inscreva-se no canal, toca o sininho para que você fique por dentro de tudo que eu vou trazer de conteúdo aqui para você. Como eu havia mencionado, o bruxismo ele pode ter diferentes causas e no próximo vídeo nós vamos falar sobre mais uma delas, que é a ansiedade. Se você quer aprender como diminuir os seus níveis de ansiedade para ficar mais tranquilo, então fica por aqui e não perca o próximo vídeo. Se você já conhece a reflexologia e gostaria de aprender mais, você pode tocar no link que eu deixei aqui abaixo na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu curso online, onde você vai aprender a ser um terapeuta certificado, aprendendo a técnica do básico ao avançado. Fiquei feliz de você ter ficado até aqui comigo, espero que você faça os estímulos que eu vou deixar aqui para você e volta aqui para me falar o que você achou. Tchau, tchau! E aqui estão os pontinhos que eu trouxe para que você trate aí os seus níveis de estresse. Na ponta do dedão do pé, você vai dobrar o seu dedo e com a articulação você vai fazer o estímulo de um canto ao outro da unha. Posicione, vai apertando e girando. Também aqui embaixo do dedão, nessa região, você vai apertar de forma reta. Aqui abaixo dessa parte chamada de almofada superior, você vai encontrar um pontinho que está localizado bem aqui no meio. Você pode apertar a ponta do dedo de forma reta. Descendo um pouquinho, você vai encontrar outro ponto. Aqui você já vai subir, apertando e soltando. Faça isso uns 4 segundos em cada ponto, depois volte mais umas 3 vezes, assim você vai ter um bom resultado.